Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos mais uma parábola. A parábola da grande ceia que está em Lucas capítulo 14, versos de 15 a 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Outro ainda disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados e os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus tem o hábito, de falar para as pessoas sabendo o que elas estão entendendo. Jesus está à mesa com os judeus e ele conta exatamente uma parábola sobre o reino de Deus. E uma pessoa que está à mesa, ele olha para Jesus e diz: Bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus. A palavra do homem é mais ou menos assim: se esse banquete aqui é bom, imagina como será no reino dos céus. A gente já está comendo aqui, quando chegar lá no reino dos céus, no reino de Deus, vai ser outra história. Aí Jesus conta-nos essa parábola. Um homem, ele faz uma grande festa, um grande banquete e convida muitas pessoas. Naquela época não tinha geladeira nem freezer, por isso as pessoas, quando iam fazer um banquete, ele convidava as pessoas: se aceita, aceita. Então, tal dia, se assim, a pessoa aceitava o convite. Por volta de um dia antes, um criado passava e avisava: amanhã vai ter o banquete. E no dia, quando o banquete estava pronto, o criado ia e falava: olha, pode ir que o banquete está pronto. Ou seja, recusar esse convite era uma deselegância sem tamanho, era uma falta de consideração muito grande para com o dono da casa, porque o convite já havia sido aceito, já havia sido confirmado e era só estar indo naquela época. E é interessante que essa parábola pode ser chamada também a parábola das desculpas esfarrapadas. Quando o servo vai avisar que o banquete está pronto, um diz: acabo de comprar uma propriedade rural. Ou seja, ninguém compra uma propriedade rural no estado. Primeiro ele olha, ele vê, ele negocia, depois ele fecha o negócio. Então, ele jamais teria compra de supetão e por isso não poderia ir. O segundo disse que comprou uma junta de 5 bois. Ninguém compra, ou comprava naquela época, uma junta de bois sem antes testá-la, porque os bois poderiam não ser bons. Então, primeiro ele testava, ele experimentava, negociava, como o judeu sempre foi muito bom negociante, aí depois ele comprava. E por último, o outro disse: eu me casei. Ou seja, quando ele recebeu o convite, se ele estava para casar, ele já sabia, mas ele não avisou. E aí então o servo volta e diz ao seu senhor que a casa está vazia. E ele manda sair e trazer outros convidados. Note que agora não são mais convidados, já é qualquer um. São os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos, quem ele encontra pela rua. Mesmo assim, ainda há lugar. É interessante vermos que, se ainda há lugar, o reino de Deus não é para 144 mil pessoas. O reino de Deus é para todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso, o reino de Deus sempre haverá lugar. E é o que essa parábola também nos ensina: ainda há lugar. E aí, por último, o dono da casa diz: olha, sai pelas ruas e obriga as pessoas a virem. E aí, ele diz: olha, aqueles que foram convidados originalmente, ele não vai ser convidado.
Essa parábola Jesus está mostrando para os judeus o seguinte: Deus preparou um grande banquete, Jesus. Os judeus foram convidados. Deus enviou os profetas avisando o dia que ele viria. Quando chegou a época que Jesus apareceu, saiu a confirmação, o Messias chegou. Mas mesmo assim, as pessoas não aceitaram. E as pessoas começaram a dar as suas desculpas esfarrapadas. Aí Deus não convidou aqueles não judeus, ou seja, nós, os gentios. E ainda há lugar, porque o reino de Deus, a porta não se fecha. Porém, aqueles que rejeitam o convite do Senhor, esses não entram mais. Por isso, cuidado. No passado, os judeus foram os preceptores do reino de Deus. Hoje, os cristãos, a igreja. Mas cuidado, cristãos e igreja. Se nós rejeitarmos, Deus convida outros. Que Deus nos abençoe, fique em paz. Amanhã a Renata estará com vocês e eu volto na sexta-feira. Até lá.